Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início, né, em respeito ao horário e em respeito ao horário de vocês também que estão aqui. E como sempre acontece, ao final a gente vai ficar pelo pastel para conversar. Quem quiser ficar mais, fica. Quem tiver compromisso, fique à vontade, né? Então vamos dar início. O tema de hoje, né, questões jurídicas e processuais da adoção. É um tema que a gente está indo para o terceiro ano de GAAI, de encontros mensais, e sempre tem alguma questão. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, é um tema que sempre geram dúvidas, né? Seja na parte cultural da adoção, como era feito antigamente e que reflete nos dias de hoje. Então, muitas pessoas acham ainda a questão da adoção à brasileira que pode ocorrer, que pode pegar uma criança de um vizinho, né, começar a cuidar e depois tentar regularizar, como questões de dúvidas de documento, dúvidas no salário maternidade. Então, sempre tem um ponto que gera dúvidas, seja processual ou jurídicas, né? Passa para mim. Não. Não foi? Eu acho que tem que colocar no modo apresentação. Tava funcionando. Tá. Cadê o? Parece que travou lá. Não, do lado não vai. Pra baixo, que você tá pra baixo. Aqui muda, ali não. Olha. Não tá mudando. Agora foi? Vamos ver. Foi. É o outro, você tava no direto, né? Então, quando a gente fala de criança e adolescente, né, o que a gente tem que lembrar? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante que toda criança tem direito a uma família e que essa família promova um crescimento saudável. Então, essa família ela tem que ser responsável tanto pela questão física, pela questão mental, né, pela questão psicológica. E a lei, né, permite que uma criança gerada na barriga de outra se torne o seu filho. Então, é uma lei para garantir isso. E por que precisa ter uma lei? Pode passar, Lia, por favor. Porque a adoção é um ato irrevogável. Então, não dá para brincar de ser pai. Não dá para brincar nem pela criança e nem por vocês, né? Quando vem uma pergunta assim, mas a mãe pode vir buscar? Eu quero entrar para adoção, mas e depois se a mãe vem atrás? O pai vem atrás, né? Pensando que, então eu levei para casa e qualquer hora pode aparecer os pais biológicos lá, achando que pode levar. Não, quando a gente faz uma adoção legal, ela é irrevogável. A partir do momento que você tem uma sentença determinando que aquela criança é seu filho e sua filha, não tem como voltar atrás. Então, você vai agir como pai, como mãe dessa criança. Se qualquer outra pessoa vier na porta da sua casa, você vai fazer um boletim de ocorrência e vai fazer as medidas judiciais para afastar essa pessoa, porque essa pessoa deixou de ser pai, ser mãe daquela criança e você se tornou pai e mãe. Tá? Então, por isso que é uma medida irrevogável. E é uma medida excepcional, porque a adoção ela só acontece em último caso. Então, a criança, quando vai para a adoção, já tentou todas as formas dessa criança ficar na família biológica, seja pelos pais, pelos responsáveis, ou por família extensa, um avô, uma avó, uma tia. Então, todas as medidas foram tentadas para ela ficar mantida nessa família biológica e não aconteceu. Aí sim ela vai para adoção. Ou, em outro caso, numa entrega voluntária, né, que é uma forma consensual de você entregar essa criança para adoção. Olá, sejam bem-vindos. Claro.
Então, como eu estava falando, a entrega voluntária é uma forma consensual de entregar a criança, né, de forma de perder o poder familiar dessa criança e entregar para adoção. Pode passar ali, por favor. E quais os motivos para essa criança ir para adoção? É muito fácil lembrar, né, assim, eu não assisto, mas eu tenho certeza que minha mãe, minha tia, passar uma tarde assistindo o noticiário vai saber que o pai foi preso porque espancava o filho, né? Os pais foram presos porque deixaram os filhos de 2, 4, 6 anos sozinhos e foram para o forró. Então, são questões que acontecem no dia a dia e não, abrindo o noticiário a gente já vai saber por que essa criança vai parar num abrigo. Então, ali eu coloquei alguns motivos, né? A morte dos pais, por exemplo, é uma extinção do poder familiar. A entrega voluntária também é um direito da gestante de entregar, né, essa criança e ela ir para o acolhimento. Então, é uma forma consensual. E a destituição do poder familiar é uma forma imposta pelo juiz, que teve a perda, né, de fato, sobre aquela criança, o poder sobre aquela criança. Pode passar ali, por favor. Então, ali eu coloquei, perderá por ato judicial o poder familiar, o pai e a mãe que castigar moderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas previstas nos artigos anteriores. Então, seja abandono, sejam maus tratos ou outras situações mais graves que a gente sabe que acontece, é um dos motivos para perder o poder familiar. E isso só acontece, né, depois da rede trabalhar com a família, né, a possibilidade de melhoria ali, e não aconteceu, não tem a possibilidade da família extensa ficar com essa criança, aí sim ocorre o processo de destituição e essa criança está apta a ir para adoção, tá? Quais os tipos de adoção, né? Nós temos a adoção legal, que é a adoção pelo qual a gente faz o processo de habilitação, a gente se insere no cadastro nacional, né, de adoção. A gente espera, aguarda a fila, né, a nossa vez, a criança chegar, e faz todo o processo de estágio de convivência até sair a sentença. Isso é uma adoção legal. Nós temos também a unilateral, que é quando um padrasto, uma madrasta adota o filho de outro, né, do companheiro ali, do cônjuge. Nós temos apóstomas que, quando se deu início, né, na adoção, ou que deixou claramente a intenção de adotar uma criança ou adolescente, essa adoção ela pode ser concretizada mesmo após o falecimento, né, desde que já deu início à adoção, ao processo de adoção. Maiores é possível adotar, né? Atingiu a maioridade e já tinha um vínculo afetivo com essa criança, é possível tornar a adoção também legal, tá? E a internacional? A internacional é uma medida excepcional. Só vai acontecer quando a criança ou adolescente aqui do Brasil não tem pretendentes para ela, para adoção ocorrer aqui no Brasil por brasileiros. E aí sim passa-se a permitir a adoção internacional. Tá? No caso da adoção, sempre vai prevalecer o melhor interesse da criança. Né? Então, não é o interesse dos pretendentes, não é para suprir a necessidade de ninguém, e sim sempre é o melhor interesse das crianças. Quando a gente fala de um adolescente, né, acima de 12 anos, o adolescente ele é consultado e é sempre muito levado em conta a opinião dele sobre se quer ser adotado ou não. Tá?
Um dos requisitos também é o requisito etário, que a diferença entre o adotante e o adotado tem que ser de 16 anos. Nós sabemos que tem alguns casos em que isso é relevado. Por quê? Depende muito do perfil de quem está sendo adotado. Se é um adolescente que tem poucas chances, né, de ser adotado por um pretendente ou não tem pretendente e tem, vamos dizer, um pretendente que quer adotar aquele adolescente e tem uma diferença de 13 anos. Isso não vai ser empecilho, porque é o melhor interesse para ele, tá? Então é relevado esse requisito. O estado civil, né? Para você adotar, você não precisa ser necessariamente casado, né? Pode ser solteiro, não importa. Só que se você for casado, obrigatoriamente o seu esposo ele tem que concordar, eles têm que também participar. Vai ser uma adoção conjunta, tá? Divorciados também, se deu entrada e se divorciaram, pode assim concretizar a adoção, desde que tenha acordo entre a guarda, a pensão, né, e as visitas da criança que foi adotada, tá? Com relação ao processo, o processo é um dos processos mais céleres. Então, se tiver um processo de outro assunto e um de adoção, o de adoção sempre vai ter prioridade. Né? As decisões têm que sempre passar na frente quando se trata de processo de adoção. Ele é um processo gratuito, então ele não tem custas para pagar, ele tem que ser aberto a todos, né? Todos que têm esse desejo de ser pai, ser mãe pela via da adoção, não tem que ter empecilho para isso. Inclusive para advogado, não exige advogado, né? Que tenha um advogado à frente desse processo. Mas aqui eu coloco uma ressalva. Por quê? O fato de não exigir advogado não quer dizer que não tenha que se preparar, que não tenha que ir atrás, que não tenha que questionar, que não tenha que participar de um grupo de apoio. Então, hoje em dia, a pessoa dá entrada no processo de habilitação e nem sabe o que está acontecendo, não sabe que tem um número de processo, não sabe que tem uma senha. Então, tem que demonstrar interesse, assim como uma gestação pela via biológica, que tem todos os trâmites para serem feitos, os ultrassom, exame e tudo mais, a adoção é a mesma coisa. A partir do momento que você se decidiu a ir para a via da adoção, entregou os documentos, você começa a fazer o seu pré-natal. Então, você tem que ir atrás, saber o que está acontecendo. Eu entreguei, mas faltou uma documentação. Você está acompanhando o processo? Né? Você sabe qual documentação? Como conseguir essa documentação? Eu passei pela assistente social ou pela psicóloga. Mas qual que foi o laudo? Foi um laudo favorável? Não foi? Então tem que saber e questionar e frequentar o grupo de apoio. A gente está aqui abertos para tirar as dúvidas, para apoiar mesmo e demonstrar interesse na sua adoção. Posso fazer uma observação? Claro. Assim como a Vanessa, a advogada, a Brasil também, a gente não está aqui para quem já foi com tantas pessoas que nunca sejam nascidas na habilitação, né? A gente não está aqui para defender os interesses pessoais de cada um. Mas a gente orienta muito quando a gente percebe talvez uma falta de transparência, ou de falta de informação por parte dos cartórios. Sim. As pessoas, às vezes, não têm conhecimento, ela pode exigir uma determinada coisa no cartório. Uma informação sobre o meu processo, né? Então, a gente tem cliente e fala, não, você tem direito. E pode falar que tem grupo de apoio que ouviu isso, pode falar que os advogados falou isso. Porque a partir do momento que eles veem que vocês têm essas informações, Sim. eles jamais vão deixar de passar. Às vezes não é nem, às vezes tanta correria, tanto trabalho, tanta pessoa, eles acham que já falaram, não falaram. Então, assim, vai de cada um procurar essas informações ao máximo, né? E quando você tiver dúvida de alguma coisa, posso exigir tal coisa, devo, né, uma reunião que eu tenho com a assistente social, se eu não posso marcar, posso desmarcar, conversa com a gente, chama a gente no WhatsApp, né, do grupo ou no pessoal.
Isso a gente está junto com vocês, entendeu? Nesse sentido, das orientações. Eu jogo. Ei, pai. Então, assim, o que eu... Claro. Pode tirar agora ou no final? Sobre esse tema. Pode falar, por favor. Você falou que tem acesso até aos laudos. Sim. Mas lá no processo, ele só vai estar, por exemplo, aprovado ou vai ter... Não, vai ter o laudo. Você tem a senha do programa, você consegue ter tudo. Se você tem a senha, você vai acompanhar o processo passo a passo. Então, desde os documentos que você entregou, o que faltou, qual que foi o despacho do juiz, o parecer do Ministério Público. Então, tudo vai ter lá até a sentença. Então não vai ser só desse período de... Não. Você vai acompanhar. É um processo, né? É o processo saneado mesmo. Como se fosse... Como se fosse o processo antigo, né, que era físico, agora é um processo digital. Então, a partir do momento que você entregou a documentação, vai ter a documentação lá, o seu comprovante de endereço, o seu atestado, tudo. Então, todos os atos do processo vai estar nesse processo, que é um número mesmo que você tem que ter quando você entrega lá a documentação. E a senha, porque como é um processo em segredo de justiça, é só os pretendentes que têm acesso, né, e o juiz, o Ministério Público e a assistente social e psicólogo. Fora isso, eu não tenho acesso, uma outra pessoa de fora não tem acesso. Uma dúvida que pode ser, não é desculpa, é que ele perguntou, quando a pessoa já está, né, habilitada, ela tem o processo, às vezes você vai tentar consultar no sistema, no PJ, lá, no PJ, aparece senha do processo. Essa senha do processo, vocês não pediram ainda, ou não tem ainda, é no cartório. Só pessoalmente, para vocês terem contato. Sim. Tem que ser pessoalmente, para ter essa segurança de segredo da justiça. Tá? A pessoa que ela vai com o advogado, entra em contato com o advogado e ela entra sozinha, o passo a passo, que é uma pessoa que está sendo responsabilizada pelo advogado, é o mesmo para quem não está com o advogado. Sim, em regra para ser o mesmo. A única diferença é que, como assim, o advogado é para ser, tá? Não vou dizer que todos vão fazer isso, porque a adoção, eu digo que é um tema que nem todos os advogados têm afinidade. Então, assim, o advogado ele tem que dar todo o suporte. Ah, eu não quero ir no grupo de apoio, eu não quero frequentar nada, eu quero pagar alguém e ele vai fazer por mim. Então, ele é obrigado a passar todos os detalhes para você. Se ele não estiver fazendo isso, não faz diferença, entendeu? Se você vai ter uma prioridade ou não. Não, o interesse é dos pretendentes. Por isso que eu falo, não exige advogado, mas o interesse é dos pretendentes. Então, é os pretendentes que têm que ter o conhecimento e ir atrás também. Tá? Não adianta, o advogado não vai ser aprovado ou reprovado no laudo. É vocês, entendeu? E quando chegar a criança também, o advogado não vai estar lá, entendeu? Então, assim, eu falo que tem que demonstrar interesse pelo que você... É uma decisão muito importante para vocês, para a vida de vocês e para a vida da criança, né? Para não ter uma tentativa de adoção frustrada. Lá na frente ver que, não era isso que eu queria. Mas o que você fez durante todo esse processo de espera até chegar a criança? Eu não fiz nada, eu não me preparei, eu não fui no grupo, tocou meu telefone, nossa, eu nem lembrava que eu estava na fila. E existe casos assim, né? Então a preparação é fundamental, né? Seja a preparação emocional, a preparação de conhecimento mesmo. Tá? Certo. No formulário que a gente preencheu, eles falam que a gente quer que a criança seja totalmente decidida e não tem a outra parte que não é. Sim. Os riscos para isso, limite ou por que eles colocam isso no questionário para que a gente possa
fazer essa opção, sim. Sim. É uma coisa deles fazer isso. O que acontece, né? Quando acontece um processo de destituição do poder familiar, é o último caso já. Aquela criança já, né, já tentou todo o trabalho com a família biológica ali e é insistente que a criança está caindo ainda no que ela estava sofrendo. Não melhora, entendeu? Então, quando há um processo de destituição que não foi concluído ainda, mas essa criança ela foi colocada numa família para uma futura adoção, o promotor de justiça, né, e até mesmo a assistente social, a psicóloga, elas, vamos dizer assim, elas têm uma quase certeza de que não vai voltar, entendeu? Não vai ter um retorno da criança. A responsabilidade colocando dois quadradinhos para a gente fazer um time. Aquilo ali eu tinha. Entendi. É uma escolha difícil. É uma escolha difícil. Então tem informação ainda, né? Da mesma forma que você tem que escolher as características da criança, muitas pessoas se sentem mal na hora de escolher, né? Ela é uma idade. Quando você receber a ligação falando sobre a criança que está, né, possível adoção, você vai ter conhecimento sobre o processo. Qual é né, em que fase está essa destituição? E aí você pode recusar ou não. Mas uma vez que você fez a opção formulário, a nossa chance de Então, depende muito do processo de destituição, em que fase vai estar. Entendeu? Não tem uma regra. Quantas crianças hoje estão já decididas? Não, mas eu acho que entendi. O ponto bem claro. São dois campos. Eu estou até são dois campos. Ou não procede. E no outro tipo, se você aceita que não seja indicado. Eu acho que é a coisa errada. A preocupação dela é se eu coloco, eu só aceito que eu estou diminuindo a chance de. Sim. Mas se eu aceitar só o que é indicação de instituição, também vai ser só a criança da instituição. Não, aí você coloca o em instituição, pode ser que seja já instituída ou. Sim, exatamente. O que você tem que ver é o que você não pode. Se você não está preparado, emocional, psicológico, de repente, dar 100% de chance seja difícil, aquela criança que começar uma aproximação, de repente não ser de voltar para a família, aquele o destituído não tem isso. Exatamente. Eu mesmo como você, o que eu faria? Eu estou preparada? De repente eu estou muito remota, como você já falou, né? Ele já começou um processo de adoção, É que assim. Sim, e na verdade o próprio Ministério Público ele pede uma liminar para essa criança não ficar acolhida mais, porque as chances dela de ir para adoção são grandes e para voltar para a família são remotas. Então é uma liminar que o Ministério Público pede para colocar numa família que vai para adoção, entendeu? Sempre visando. Então, assim, ainda que não esteja concluído o processo de destituição, tudo indica que vai ser concluído, entendeu? Então, entre optar por colocar totalmente destituído e colocar em destituição, obviamente que em destituição é melhor. Porque você vai analisar o processo antes de aceitar ou não aquela criança. Então, eles vão te informar como que está esse processo. Esse processo aconteceu isso, assado, já foi tentado com a família extensa, com a tia, com o tio, com o avô, e não tem, não consegue, e é o histórico já de família que já tem passagem aqui de outras crianças que foram. Esse não estar, porque assim, tem que ter na justiça, tem lá os danos julgados, para ter certeza. E às vezes vai levar uns 15 dias. Sim. Mas para agilizar o bem-estar da criança, o abrigo, a pessoa responsável já começa a se movimentar. Sim. Você sabe que é só uma questão de sair do diário social e tudo mais. Que às vezes leva uns 15, 20
dia, depende, deve ser Já tem. mas assim, só falta, vamos dizer, oficializar mesmo. Mas o juiz já deu o parecer que a criança vai ser. A maioria dos casos que eu vi até hoje, que não está discutida, seria essa situação, a não destituição. Não um caso assim de que, não sai do processo, vai sair muito do processo. Normalmente é isso, é que já saiu laudo da assistência social, laudo de todo mundo, o juiz, na maioria das vezes, já até assinou, o que falta é o resultado de julgado, publicação judicial, O que acontece é que ninguém quer correr o risco, né? Ninguém quer entregar uma criança para depois. Ninguém vai te entregar uma criança que sabe que pode ser que volte para a família biológica. A justiça também não pode fazer isso, né? É a cabecinha da criança. E sempre avisando o melhor interesse da criança. Então, se não está concluído o processo de destituição ainda e essa criança foi para adoção, é porque é o melhor interesse para ela. Para que ela não continue lá acolhida e passando anos e anos até um processo ser concluído, né? Sim. Não, Sim, você vai entender que pé que tá. Sim. Probabilidade. Porque aí você vai estar excluindo uma possibilidade de adoção por conta de um procedimento ali de assinatura, por exemplo. Entendeu? E às vezes esse período é um período, sim, porque às vezes assim, o telefone toca, e não é naquele dia que você vai conhecer a criança. No meu caso, levou 3 dias até na criança de tu. Se fosse uma outra cidade. Às vezes naquele período ali. Já está resolvida a destituição. E lembrando que sempre vocês vão ter a opção do telefone tocar, explicar a situação, você viu o processo. Não, eu quero que você tem 3. Então, quando sai um novo registro, né, da criança, ou nova certidão, também não tem custo, vocês não precisam pagar por isso, tá? Também tem preferência de tramitação em processo de adoções de crianças com deficiência, doenças crônicas, necessidades especiais e grupos de irmãos. Por que tem prioridade, né? Porque é o que mais, o número maior que está nos acolhimentos, tá? Tem o cadastro do Sistema Nacional de Adoção, que é possível fazer um pré-cadastro. O perfil é alterável a qualquer momento, mas, né, se for com relação ao perfil da criança, vocês sempre vão passar pela assistente social, pela psicóloga, para entender por que dessa alteração. Então, no começo, eu coloquei lá que eu aceitava crianças até 3 anos. Agora, eu decidi aceitar até 5. Agora, eu aceito o grupo de irmãos. Por que isso? Por que essas alterações? A psicóloga e a assistente social vão querer entender isso, tá? Se vocês não estão em cima do muro do que vocês querem. Mas agora, mudança de domicílio sempre tem que ser informado, nascimento de um filho tem que ser informado, alteração do estado civil, tá? Então, todas essas alterações de procedimentos mesmo tem que ser informado. Agora, com relação ao perfil da criança, tem que ser informado e tem que ser um novo estudo social, tá? Quando a gente fala em processo de adoção, nós temos que lembrar de 3 processos. O de destituição, que é o que eu falei anteriormente, que muitas vezes está acontecendo e vocês não estão sabendo, né? Porque vocês nem deram entrada na habilitação, mas está ocorrendo lá o processo de destituição e que vocês só vão saber depois também, tá? Então, esse processo, vocês não têm que se preocupar antes. Eu nem dei entrada ainda na habilitação, já estou preocupada com destituição. E tem o processo de habilitação, que é o primeiro passo para vocês adotarem. Então, ir até a vara da infância e juventude, levar toda a documentação lá. A documentação, né, pode variar de uma cidade para outra, mas, em regra, né, tem a documentação geral, que é para todas. Comprovante de documentos pessoais, RG, comprovante de endereço, certidão de nascimento, casamento atualizadas.
comprovante de rendimentos, atestado de aptidão física e mental. Esse atestado, né, muitos médicos eles acabam barrando e colocando dificuldade, achando que eles já estão dando veredito ali, falando, olha, tá apto para adoção, já pode entregar a criança. E não é. Esse atestado nada mais é que um filtro, é um filtro para dizer assim, olha, visualmente eles têm aptidão mental e física. Simples. Vai ser entregue para a vara da infância e juventude e isso não vai suprir passar, né, pelo processo, pelo atestado psicológico e pelo assistente social. A gente tem uma cartinha que tem feito para entregar para os médicos que derem ou realizar. Como a gente tem tido, sempre tem algum médico que barra, que quer exigir, a gente fez uma cartinha que vocês podem levar para o médico para explicar qual que é a finalidade desse atestado, né? Para vocês não terem dificuldade mesmo. Falta... Nossa, mas eu vou atestar, mas eu não fiz nenhuma avaliação, não fiz exame, apareceu aqui, eu vou atestar o quê para essa pessoa, né? O único médico para você não ficar partilhando nesse assunto é o psiquiatra. Não, então, até o meu chefe, eu não queria dar. Não, partilhando sim. Então, mas sabe que a gente fez um caso, né? Joga, amiga. Uma pessoa que acreditar, ele mostrou uma definição, não, eu conheço a lei, você pode dar uma pessoa qualquer médico, você mostra o documento, eles falam, não tá. Quando eu falei com a advogada, ele pronto, mas como você falou, também a segurança está só iniciar para o eu achei um pouco. Eu já conversar com o psiquiatra. Vai ter um processo de no fato feito. Eu acho que eu falei que eu estou falando isso. Obrigada, Pan. Eles me chamam primeiro. Pode me chamar, eu chamei ela. Estamos conversando, estamos alinhados tudo, para que ela um pouquinho viu a guarda, falou. Mas eu sempre assim, então, essa informação que a gente obtém aqui, a gente passou, a gente recebe de vocês que trazem essas informações do dia a dia, é que a gente fala, único segurança do centro. Eles não querem tirar do certinho, como a falou, tá já falando que a gente não vai dar certo, você vai pegar, se ele estiver errado. Não, um documento que vai depois ser um processo do juiz para ter que analisar e vai dar o veredito ao juiz, não é? Eles acham, né? Deus, né? Isso é muito mais não. Então, vamos trocar a fase. E quando eu ia falar que volta para ele, eu vou para ele. Então, é o medo. Então, daí você pode falar justamente do documento que a Gabriela falou, só que não vamos fazer mais um documento super explicação da lei, não dá nenhum problema. Entendeu? Qualquer regra, você pode usar a lei. Sendo um médico, eu estou aqui, está no mercado, e vocês comentaram que só psiquiatra, e na verdade não precisa ser psiquiatra, pode ser um clínico geral para testar, tá? Então é realmente olhar para a cara de vocês e falar assim, aparentemente são aptos, né? Não, ou são aptos ou estão enganando muito bem e eu faço atestado e entregue lá na vara. Porque vocês vão passar pelos técnicos que são preparados para isso, tá? Ali no comprovante de rendimentos, é importante falar que não vai ser avaliado quem realmente tem riquezas, né? Quem possui boas condições para adotar. Mas tem que ter o mínimo, né, para receber uma criança.
Não adianta tirar uma criança do acolhimento, que tem lá 5 refeições, para ela passar necessidades. Isso, óbvio, 7 refeições, ela aumentou 2. Para ela passar necessidades, né? Então tem que ter uma coerência aí de que tem que ter o mínimo para aquela criança viver bem, né? Sem passar por... Exatamente. A certidão de distribuição civil e criminal, atestado de antecedentes criminais. Eu acredito que esse aqui a vara esteja, não, se eu não estiver enganada, esteja fazendo esse... Vocês pediram? Ou eles já tiraram automático a certidão de distribuição de feitos? Não. A distribuição civil e criminal, para saber se tem processos no nome de vocês. Vocês tiraram? Ah, tá. Mas é pelo site, né? Não é? Foram elas? Ah, tá. Então tem alguns que a própria vara já tira essa distribuição, se tem processos cíveis ou criminais no nome. Ah, pode ir. No site. Não tinha nada naquela época. Porque não é Eduardo da Vega. Tem a declaração de idoneidade moral. Essa daí, né, pessoas conhecidas declaram que conhecem vocês, que vocês são pessoas idôneas, né, não tem nada que abone vocês, né, desabone vocês. Então, coloca lá um atestado de um conhecido mesmo, né, que sabe que vocês são pessoas do bem, é isso. Participação em programas oferecidos pelo juízo com a supervisão e orientação dos técnicos e dos grupos de apoio, tá? Essa é a participação do curso obrigatório que sempre tem quando vocês dão entrada na habilitação. Pode ser que eles peçam algum comprovante, realmente vocês participam. Então, o curso obrigatório do juízo vai ter uma data determinada. Você vai ter um certificado, mas fala um grupo de apoio. O grupo de apoio, a gente está buscando a parceria com o judiciário para que tenha essa participação. Lá no grupo de Indaiatuba, lá é obrigatório frequentar 6 encontros para ter a habilitação deferida. Mas mesmo você não vendo o que quiser, ele pode fornecer e vocês vão... Ah, sim, obviamente. Quando a gente foi buscar a relação de documentos, o coletivo de vocês estão... Ah, sim, Mas igual Olha, eu vou contar uma novidade aqui só para quem está aqui, só um spoiler. Ontem nós estivemos com o juiz da Vara da Infância aqui de Itu, fomos recebidas e muito bem recebidas, eles gostaram da proposta, eles acho que precisam realmente da nossa ajuda e entendem da importância do grupo. Então, acho que mais pra frente aí a gente tem algumas novidades com relação a essa parceria com eles. Talvez algumas informações a mais sobre vocês cheguem até nós, que a gente também toma banho. Quando vocês vêm. E a gente, de repente, ter um pouquinho mais de contato, chamar no WhatsApp, e até mesmo com relação... Até mesmo com relação às crianças, né, que estão para adoção, quais as possibilidades, né, dar mais chances para essas crianças em casais que aceitem, né, perfis que não têm, né, que não estão ligados à habilitação lá, não tem no cadastro. Após a participação do curso, aí tem a manifestação tem a visita, né? Primeiro a visita do assistente social e a psicóloga, então sai o laudo, o Ministério Público opina com base no laudo e aí sai a sentença de deferimento ou de indeferimento, tá? E aí nós temos alguns casos de indeferimento que podem ser corrigidos, né? Talvez naquele momento elas optaram pelo indeferimento, mas mais para frente, né, os motivos reais
de você entrar para adoção são de se tornar pai, de se tornar mãe, talvez naquele momento não fosse. Tem que trabalhar um luto ali de não ter gerado. Então, tudo é a razão do indeferimento, né? Mas pode acontecer, né? Então não pense que eu tô tudo certinho, eu entreguei a documentação e eu tô naquela esperança que vai ser aprovado e de repente vem um indeferimento. E por isso que é importante acompanhar o processo e saber em que... Por exemplo, a idade, né? A idade acima de, sei lá, 70 anos e quer entrar para habilitação. Pode ser que seja deferida, pode ser que não seja. Vai depender das condições ali, do perfil, né, que colocou da criança. Então, é um caso de ser analisado se vai ser deferido ou não. Às vezes vem o casal tá tudo certo, de repente você vai brigando, o bebê dela olha ali, não tem... A questão da distribuição de certidão de distribuição civil e criminal. Se tem muitos processos cíveis de cobrança, você deve para o mundo inteiro, você compra e compra e compra e deve, então você está passando por um problema, né? Assim, também o indeferimento vem para aquele momento de poupar que não é maior. Sim, porque vai gerar um custo, vai. Então é um motivo de indeferimento também. Certidão de distribuição criminal. Se você tem um crime contra criança, obviamente que não preciso nem dizer, né? Então, são alguns exemplos de indeferimento, tá? E também a questão muito ligada o porquê você quer adotar, tá? Então, isso vai ser muito avaliado pela psicóloga e pela assistente social. Os motivos pelos quais você decidiu adotar. É para se tornar pai e mãe ou é para suprir uma dor, né, uma falta ali, tá? Pode. E aí, tendo a sentença, né, de deferimento da habilitação, é o momento de espera. E é o momento que eu falo, é o momento de cruzar as pernas, de ficar lá esperando, um dia vai aparecer? Não, né? É o momento de vocês se prepararem, de vocês buscarem conhecimento, seja na parte jurídica, seja em troca de informações com outros casais, em conhecimento emocional, né? De se cuidar, enfim, de se preparar realmente para receber aquela criança. Aqui a questão das recusas, né? 3 recusas imotivadas, ou seja, né, não tem motivo, eu tô recusando. Aí gera a exclusão do cadastro, tá? Agora, se apareceu uma criança que não é do meu perfil, nossa, mas por que estão me ligando? Não, eu não aceito porque esse não é o meu perfil. Você tem um motivo para recusar, tá? Então, 3 recusas eles consideram. Não conta. Mas aí também, no caso dessa recusa, também não muda a questão da vida. Não muda. Você continua na sua posição. Tá? E a cada 3 anos vocês têm que fazer a reavaliação do cadastro, tá? Então tem que levar novamente lá, passar pela assistente social, pela psicóloga, para ver se mudou, né? Se o perfil da criança, se vocês realmente mantêm o mesmo perfil ou mudou. Então. Não, dar continuidade no processo de habilitação, você só tem que passar realmente novamente, tá? A não ser que mudou alguma informação do cadastro, né? Mudei de endereço, mudei de emprego, aí você atualiza sim. Mas eu tenho, não sei. Elas ligam, né? E contar para mandar os 3 anos ou... Então, elas ligam e quando vocês passam, vocês já têm uma noção de quando que vai ocorrer. Mas sempre é bom ficar atento. Por isso que eu falo, acompanhe o processo, porque lá vai sair, né? Precisa renovar
o processo de habilitação. Eu acho que você mostrando também O interesse, né? Sim. Você está dando documento de novo ou não? Sim. Mostrar ele, tá? Também eu acho que... O ano passado, naquele último dia lá, no curso lá, pessoal lá, a gente tem que demonstrar interesse. Ah, é? Então tem que... Do ano passado, a gente tem que demonstrar interesse. Bom, então tem que acompanhar o processo, mas no processo de habilitação vai estar lá dizendo que tem que renovar. E quando dando 2 anos, 10 meses, faltando 2 meses, vocês vão eu ainda tenho interesse, cartório. E assim, uma outra coisa, a gente está com bastante acesso ao cartório. Então, caso vocês precisem, se você está para vencer, no trabalho, o horário não bate, tal, quer me chamar, se querem também estar com acesso lá. Para a gente tirar aquela dúvida antes que ela fez de viagem, até o cartório, a gente está super à situação também, porque às vezes pode ser hora de trabalho, para não seja ir lá resolver o problema, né, do caso. E dar essa bolsa para ir bem, isso faz disposição também. Mas se vocês têm a senha do processo, é só acompanhar. É isso que eu falo. Não exige advogado, mas se vocês têm o acompanhamento, se vocês entram com constância, saber que posicionamento da fila você tá, por que você mudou, e ver todas as informações lá, não vai passar batido, né? Mesmo que a vara não ligue, vocês vão estar indo atrás. Volta um pouquinho, Lia, por favor. Aí aqui eu coloquei só por curiosidade, os países mais desenvolvidos, eles já demonstram a necessidade de preparação e de frequentar grupos de apoio, tá? O Brasil eu acho que está também se adaptando bem, né, e aceitando esse trabalho conjunto do judiciário com os grupos de apoio. E aí a chegada, né? Quando toca o telefone, né? A Ju pode contar que recentemente, né, tocou. Inicia o estágio de aproximação. Então, é passeios curtos, visitas curtas, né? Depende da idade da criança. Então, tudo vai ocorrendo, não é um igual ao outro, mas em via de regra, né? Começa um pouquinho de cada vez, até para a criança entender, né, que ela vai ser adotada, se ela, dependendo da idade, se ela gostou, se ela não gostou da aproximação, como que foi, tá? Aí aqui também a questão da destituição do poder familiar, né, que em alguns casos ainda não se encerraram, mas o Ministério Público ele pede uma liminar, né, para que essa criança vá para a adoção, seja colocada numa família substituta. E tem um detalhe também que eu fiquei sabendo. Em algumas comarcas bem pequenas, bem assim, em outros estados, os próprios pretendentes têm que entrar com esse processo de destituição. Sim. Mas assim, casos bem raros, não é a nossa realidade aqui, tá? A gente tem o fórum, tem o Ministério Público, tem o promotor para isso, tá? Mas tem uns estados bem distantes que as comarcas nem têm, né? Sim, mas nesse caso, se você recusar, né, é uma recusa motivada. Então, você tem um motivo. Não, eu não vou entrar com processo. Não tem interesse nisso, né? Tá? Mas é uma curiosidade que acontece, né? Por exemplo, se a gente vai buscar uma comarca menor que tem essa situação, a gente pode fazer isso aqui, também fazer lá. Então, via de regra lá, né? Porque a criança mora lá, a situação ocorreu lá, entendeu? Então, todo o contexto, a avaliação é lá, não é aqui. Geralmente é uma cidade maior, próxima. Sim, é uma cidade maior que o processo ocorre na comarca contígua que fala, que é a comarca do lado mais próxima.
E aí, lembra que eu falei que são 3 processos? Então, processo de destituição, processo de habilitação, e aí, com a chegada da criança, é o processo realmente de adoção, tá? Então, começa o estágio de convivência, que pode durar até 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então, em crianças menores, às vezes nem acontece em 90 dias, pode ser 30, tá? Porque a adaptação é melhor. Agora, quando se trata de um adolescente, uma criança maior, a adaptação tem que ser por um período mais extenso, né? Tanto para vocês quanto para eles. Porque o adolescente, ele vai chegar, a Pamela pode dizer, querendo agradar. Ele vai querer ser aceito, né? Ele vai querer fazer de tudo para dar certo aquela adoção. Aí, quando ele se sente confortável, que ele fala, nossa, agora... Aí ele já começa a marcar o território dele, ele começa, né, a exigir algumas coisinhas. Não quer dizer que não vai dar certo, mas ele acaba ficando confortável com a situação, né, agora eu não posso ser devolvido. E aí, por isso que tem o estágio de convivência um pouquinho mais longo, né? E aí tem a guarda, quando vocês pegam a criança, tiram a criança, né, do acolhimento, vocês têm uma guarda. Para quê? Para vocês poderem levar no médico, para vocês poderem andar com essa criança e vocês vão ficar responsáveis por essa criança. Então, o juiz defere uma guarda que, via de regra, sai por 6 meses, né, até sair a definitiva, sair a conclusão da adoção. O processo de adoção, como eu falei, é um dos mais céleres. É para ele ocorrer em até 120 dias, tá? Então, assim, é para ser muito rápido. Processo de adoção, pessoal. Não a espera, tá? A espera é você esperar realmente chegar a criança no perfil que vocês indicaram. Agora, quando tem uma criança, iniciou o processo de adoção, é para ser célere, é para ser rápido e para concluir, tá? Quando há a conclusão, né, a assistente social apresenta o laudo que está tudo certo com o estágio de convivência, está indo super bem, tanto para a criança, adolescente ou para os futuros pais, sai um laudo, o Ministério Público opina e sai a decisão do juiz pedindo para que vocês, pretendentes, entrem com processo, entre aspas, por quê? Um requerimento, falando, desejo formalizar a adoção, concretizar a adoção do menor tal, tá? Então, você preenche para concretizar isso, para demonstrar o seu interesse que o estágio de convivência deu certo e que você, sim, quer prosseguir com essa adoção, tá? No próprio fórum, no cartório, onde vai estar o seu processo, que é o número do processo. A hora que sair a sentença, você vai ser intimado, tá? Então, você vai ser avisado, vai ser intimado que você tem que partir para esse momento que é formalizar isso, tá? E quais os efeitos? Oi? Do que você fala? Da idade da criança? Você tem que formalizar? Sim, você vai ter que formalizar que realmente deu certo, estágio de convivência. Então, seja uma bebê ou um adolescente prestes a completar 18 anos, se deu certo para você, se foi tudo ok, que você quer prosseguir com a adoção, você vai demonstrar ali que deu certo e que quer. Tá? E aí sai a sentença declarando realmente que ele é seu filho, sua filha, né? E aí tem os efeitos. A constituição de um vínculo de filiação, então passa a ser filho, né? Então é irrevogável, não tem mais volta. O único fato que pode acontecer, a destituição do poder familiar de vocês. Então, se vocês incorrerem nos crimes que os mesmos crimes que os pais biológicos incorreram, vai ter um processo de destituição do poder familiar contra vocês também. E aí, volta para adoção. Os direitos sucessórios, então, todos os direitos, né? Não tem essa, porque é filho biológico ou filho por adoção. Os direitos são iguais. Então, seja de direitos sucessórios mesmo, herança, quanto a
benefício de convênio médico. Então, desde o deferimento da guarda, a criança tem o direito de ter o convênio médico, ser incluído no convênio médico. Salário maternidade, licença paternidade, também, tá? Já com a guarda, para fins de adoção, também já dá esse direito. Com relação à nova certidão, é emitida uma nova certidão. Então, esse é um questionamento que o INSS, o salário maternidade e licença maternidade depende de contribuição, né? Então, de qualidade de segurado. Se é um contribuinte individual, uma desempregada, mas que tem a qualidade de segurado, é salário maternidade. Se é um funcionário de uma empresa, é licença maternidade ou licença paternidade, tá? A idade, o INSS, ele barra em 12 anos, tá? Só que judicialmente já temos decisões que isso, né, independente da idade, até os 18 anos, tem que ter esse momento, né, porque não tem diferenciação. Então, o prazo, até tem um questionamento com relação ao prazo, que seria de 4 meses para até 12 anos, e recentemente o INSS editou falando que poderia ser, antes eles colocavam 60 dias, e que agora pode ser os 4 meses também. Tá? Só que As certidões de nascimento vêm pais os adotantes? Não. Não vem informação sobre a adoção. Não. Vem uma nova... Vamos supor assim, o nome da criança de Maria. Aí faz, eu e mãe dela, vem aqui com os nossos dados na certidão? Sim, vocês se tornam pais. Então, é emitida uma nova certidão de nascimento. A certidão que tinha antes é colocada lá, sem efeitos. Então, volta. Ninguém tem acesso a essa certidão anterior. O único acesso que tem é por meio de um juiz, se precisar, né? Aí tem lá no cartório, fica lá no cartório e ninguém vai ter acesso. Se eu chegar lá, não vai ter acesso. Não, é uma nova. Porque como o processo de adoção é sigiloso, não tem que ninguém saber. Se é sigiloso, se sai uma certidão constando lá que foi adotado, já quebra isso. Então, não tem nenhuma referência. Com relação ao nome, por exemplo, se é uma criança pequena, você pode mudar o prenome, né, e o sobrenome. O sobrenome sempre vai mudar para quem adotou. Mas o prenome, se é uma criança de uma idade mais avançada, aí depende da autorização do juiz e da consulta à criança ali, ao adolescente. Porque é muito difícil também um adolescente entender que os pais agora que adotaram querem impor um outro nome que eu, né, desconheço, que eu não concordo. Então, tem isso também, tá? Vocês podem escolher o prenome quando é uma criança de uma idade, né, que vai se adaptar, vamos dizer assim, que o juiz vai concordar. Agora, quando é uma criança de idade mais avançada, aí o juiz tem que autorizar essa mudança do prenome. Agora, o sobrenome pode mudar, sim. Tá? Tem que mudar. Não. É como se você tivesse seu filho. Então, o único registro que tem lá, que fica lá, é para impedimentos matrimoniais. Então, por exemplo, você adotou uma filha e ela quer casar com uma pessoa e aí tem que ser consultado se essa pessoa não é irmão dela, biológico. Entendeu? Porque aí não poderia, que tem o impedimento matrimonial. Mas isso é uma questão interna. Pelo número da certidão que eles vão colocar lá na hora de estar entrado, não é bem da certidão que vai ter. Na certidão, a única verbação que tem é na certidão. A única verbação que tem é na certidão da criança, na primeira certidão, quando ela está em destituição do poder familiar. Isso consta lá.
Quando sai a adoção, é uma nova certidão. E nessa nova certidão não tem nenhuma informação com relação ao processo. Nasceu. Nasceu, é seu filho, é tudo novo. Tá? E eu vi dizer esse tempo que veio o número do processo. Pode ser uma nova certidão aqui. Não, então, eu acho que o senhor está falando do Diego e do Igor, porque eles estão ainda com a certidão com a primeira. Eles não ainda concluíram o processo de adoção. E nessa certidão aí consta o processo de destituição do poder familiar. Agora, quando concluir a adoção deles, aí vai gerar uma nova certidão e não vai ter informação nenhuma do processo. É que eles ficam andando com o documento da criança, então aí eles têm essa outra. Obrigado. Imagina. Então, tem a licença maternidade, é muito importante tirar, né, a licença para realmente ter a criação de vínculo. É o momento de conhecer a criança, de se adaptar à nova rotina. Então, é importante tirar, seja os 4 meses, ou algumas empresas que têm a extensão dos 4 meses para 6 meses, tá? Então, seja a licença maternidade ou o salário maternidade. O salário maternidade é aquelas que têm a qualidade de segurada do INSS, tá? Ou seja, estavam contribuindo ou estavam no período de graça, né? Que fala. Por exemplo, a licença paternidade para o funcionário público e a maternidade é a mesma coisa? Então, um vai tirar a licença maternidade de 6 meses, às vezes para funcionário público é 6 meses. E o pai, né, ou a mãe, ou vamos dizer, se os dois são servidores públicos, um tira, ou até mesmo segurado do INSS, um tira e o outro tira a licença, que é direitos trabalhistas. Então, essa licença é de 5 ou 20 dias, depende da empresa, tá? Sim, então, se os dois são segurados, né, um vai tirar, o outro não, a não ser que seja licença paternidade. Sim, mas há essa possibilidade, né, um tirar, sempre um tirar. A mulher estava no auge da empresa, Sim. da empresa, não tinha condições de começar. Sim. Sim, tá certo. É um dos dois, né? Não vai ser deferido o benefício para os dois, tá? Sempre pense assim, os dois são segurados do INSS, um dos dois vai tirar, né? Mas um é funcionário, o outro é contribuinte individual. O funcionário, ele tira a licença, que é o dos 5 dias a 20 dias. E o outro tira o de 4 meses ou 6 meses, depende da empresa. Pode permanecer no Sistema Nacional de Adoção, mas volta para o final da fila, né? Quando você ainda quer continuar na fila à espera de outra criança. Mas na maioria dos casos, quando já tem uma criança adotada, segunda criança, Tem que estar no seu perfil, né? e é mais rápido. Não sei se, pelo menos em alguns casos, Ou às vezes eles mudaram o perfil e colocou alguma criança que é uma coisa que pode continuar com o mesmo perfil ou mudar. Eu não sei se foi caso ou não. Por exemplo, estava usando na internet um caso aí, que a família adotou uma filha, que ela tinha um irmão que ela teve convivência, tinha um vínculo, aí acabou adotando. Mas eu esperei 4 anos e meio até, e agora já vou para 3 anos e meio até, já vou para 4 anos e meio para eu. Não tem uma regra, né? Mas tem o melhor interesse da criança, tem o perfil para ser avaliado, né? Então, tudo isso. Não. Se tiver um motivo, não, né? Aí, se é imotivada, se são 3, aí você é excluído do cadastro. E aí, no caso, como o casal escolhe quero um bebê, 0 a 3 anos. E aí tem um casal que escolhe bebê, mas pode ser até os 6 anos.
em termos de fila, apareceu um bebê, aquele que escolheu só de 0 a 6 vai ter. Não é a ordem da Todas as coisas que encaixam no perfil. Aí eu pensei que esse casal era qualquer então agora tem mais. Não. Deve ter mais coisas nessa criança, além de só a idade de 0 a 6. Porque senão nunca ia chegar, né? Se a gente pensa por esse lado, nunca ia chegar para aquele que abriu para maior. E visando assim, é sempre a criança que olhar. Então, a criança tem 1 ano. Qual é o primeiro casal de 1 ano que aceita esse perfil dessa criança, entendeu? É sempre a criança. Então, imagina assim, tem 10 famílias aqui, né, na fila, né? 10 famílias. A número 1, 2, 3, 4, 5, 10. Qual dessas primeiras da fila que aceita uma criança de 6 anos, acamada e tal? Aí é aquela que está visando colocar a criança na família. Não é escolher uma criança para aquela família. Isso que é aquilo assim. Eu falo, a gente precisa sempre estar de olho, também saber que o negócio não funciona, um dia que está 10, um dia que está 50, mas ela não tem não vai ser assim, uma ordem, né? Vai ter cronológico. Uma ordem reta. Esse é o primeiro que está querendo beber e o segundo está querendo um de 16 anos, ele vai passar na frente, provavelmente. Que chegar um filho legal. Mas como a gente sabe que a probabilidade é maior, então vai passar na frente. Estrangeiros só podem adotar uma criança brasileira caso não tenham pretendentes habilitados aqui no Brasil, como eu já havia falado. Aí as dúvidas, né? Salário e licença maternidade, que é o que eu havia comentado também. Essa portaria, ela fala com relação a... Essa portaria é recente, agora de janeiro de 2025, que fala sobre a idade da criança. Então, havia muita recusa do salário maternidade com relação aos 12 anos. Então, recentemente foi editada essa portaria. Eu não sei ainda te dizer, né, se o INSS está cumprindo, se está dando certo. Mas tem argumento. No judicial já era pacífico que, independente da idade, teria que ter os 4 meses de salário maternidade, tá? Agora, no INSS, no administrativo, pode ser ainda que tenha recusa, porque a gente sabe como é, né? Aqui tem um tema que é muito curioso, que é adoção intuito personal, né? O que é isso? Fazer uma adoção, eu tenho uma criança, eu quero dar para a Paula. Eu posso? Eu não posso. Por quê? Porque é uma adoção ilegal. Só que, infelizmente, acontece, é um risco muito grande, tanto para a criança quanto para a família. E quando que é permitido? Quando que essa adoção se torna legal? Quando já passaram-se anos e aquela criança já realmente tem um vínculo, criou uma afinidade, tem uma justificativa que vai, né, atender o melhor interesse da criança, porque passaram-se anos, como que vai tirar agora essa criança e falar, não, vamos seguir a lei? Aí acontece essa adoção, mas, via de regra, ela é ilegal. Então, não é para ninguém fazer, até porque, né? Todos os anos aí, essa criança está desprotegida de qualquer coisa. Tá com uma insegurança, né? Se vier a falecer, as crianças estão... Se vier a falecer, não tem os direitos hereditários. Na escola, um acompanhamento médico. Enfim, fica correndo risco. E a qualquer momento ela pode ser acolhida, né? Porque vai que passa em um lugar e tem uma assistente social ali, mas peraí, por que você tá com essa criança? O que ela é sua? Cadê a certidão? Cadê a guarda? Não, acolhe essa criança e vamos averiguar o que está acontecendo. Imagine o trauma para essa criança. Então, assim, ela é uma adoção ilegal. Ela pode vir... Tem casos que foram regularizadas? Tem. Mas depois que passaram-se anos, a criança já está estabelecida, já reconhece como pai e mãe, já tem... Não necessariamente, viu?
Mas não tem diferença é qualquer outra semana. Mas aí, peraí, tem grau de parentesco é diferente. Então, quando tem grau de parentesco, a regra é que, vamos dizer, a avó não pode adotar neto. A regra é essa. Mas temos entendimentos que, decisões judiciais que permitiram, tá? A mudança da lei. Mas quando se trata de uma família que tem vínculo, tem afinidade, é mais fácil dessa criança ficar realmente no seio ali da família, porque a regra é que ela continue na família extensa. Agora, quando não tem vínculo, quando você saiu daqui porque a vizinha estava entregando, porque tinha uma usuária de drogas que estava querendo trocar por um dinheirinho, isso é ilegal, vocês estão cometendo crime. Então, se isso vai para o juiz, acaba tendo, né, uma visão ruim. Só que se passou tanto tempo que a criança criou uma afinidade, é mais prejuízo agora tirar ela e tentar cumprir a lei do que deixar e regularizar, entendeu? Mas é o risco que se corre, entendeu? Na verdade, o que acontece? Normalmente não acontece a adoção, acontece a regularização da guarda. Ah, passou-se anos e criou-se como filha e quer agora regularizar, quer adotar de fato. Aí sim você entra no processo e faz o procedimento de adoção. Mas em regra é a guarda, tá? Que aí é responsabilidade pela criança. O acompanhamento, você fala do quê? Da fila ou do... Na fila. Esse tem no Sistema Nacional de Adoção, você tem que entrar lá com a sua senha também e você vai ver qual posição você está no município, qual você está no estado, é por lá. No processo de habilitação não tem, tá? Não aparece, não tem esse acompanhamento. Interessante reforçar esse caso aí, principalmente para quem está no processo de adoção, muita gente oferece. Sim, na verdade, realmente, olha, o que muito acontece, principalmente chegando no Natal, é, né, oferecerem crianças, Dia das Crianças, enfim, oferecerem crianças, e quem está no processo de adoção, que já está habilitado, nossa, vê aquela possibilidade de antecipar, não caiam nisso. Por quê? Se vocês forem pegos com uma criança de forma ilegal, vocês são excluídos do cadastro. Porque vocês estão furando a fila e porque vocês não estão respeitando o processo. Então, é mais fácil esperar, tratar aí a ansiedade da espera e garantir de que vocês vão ter uma criança e não vão perder essa criança vai ter filhos, né? E ter todos os direitos, ninguém vai tirar depois da sentença, do que correr o risco e qualquer hora ter acolhido essa criança. Aí é um sofrimento para vocês, é um sofrimento para a criança. Então é bem complicado. Muita gente fica com uma criança cá, meu presidente, uma vizinha que era drogada e foi embora e ele. Ela estava no sol brasileiro. Antigamente, uma criança hoje em dia já nem consegue mais dar muita continuidade nisso, depois de um ano fazer CJPJ, por quê? Porque ela vai ter que passar um pouco de saúde, ela vai ter que passar numa escola, vai estar num médico, e vai significar todo o documento dessa criança. Na primeira oportunidade, e hoje você não é o tutor, tem a guarda da criança, você tirar do peito. Não adianta dizer que está de boa fé, que pegou amor, não, que estava de boa vontade, que não tinha maldade, que é uma paixão da sua vida. Sim. E, assim, dependendo da idade da criança, vai tirar. Quanto mais rápido é melhor, porque não cria-se um vínculo. Eu estou reforçando isso porque a gente passou por isso recentemente, né?
Na oferecer uma criança pra gente é. Dá vontade, não dá? Ó, e 4 Dá meses. vontade. Bem uma E assim, eu cheguei à conclusão de que se eu souber que tem uma criança que algum usuário, né, os pais são usuários, estão entregando, eu vou buscar. Eu cheguei a essa conclusão. Por quê? Conselho, estou indo buscar uma criança que está em risco, que os pais são usuários, estão entregando, estão vendendo. Então, vocês me acompanham? Ou então eu vou lá levar no conselho, ó, acolhe essa criança. Porque é o correto a se fazer. Na Casalar, né, a gente tem que ter, assim, uma diferenciação entre Casalar e Fundação Casa, que também tem um preconceito, assim, enorme. Casalar é onde eles foram acolhidos para serem protegidos. Então, eles estão lá, eles têm 7 refeições, eles têm aonde dormir, tem o que eles precisam? Eles precisam de momento de diversão, momento de descontração, né? Levar para um parque aquático, isso que eles precisam, mas em questão de necessidade, em questão de comida, roupa, essas coisas, eles têm. Eles estão amparados, eles vão para a escola, eles levam, né? A prefeitura aqui de Itu pegam eles pelo carro, leva até a escola. Se tem um curso para fazer, a prefeitura leva até o curso, devolve. Então tem tudo. Então tem tudo isso, né? Não pensem vocês que eles estão lá sofrendo, não. Eles estão lá para serem protegidos. O que eles precisam agora é de amor, de carinho, de individualidade, né? Então por isso que tem os padrinhos e tem a adoção. Oi? Deixa eu ver. Minha assistente largou o barco lá. Deixa eu ver só assim. E a entrega voluntária também, que é um tema que eu queria muito abordar, assim, de maneira extensiva aqui, mas é um tema para uma outra reunião, porque tem muito preconceito, tem muito falta de informação de como acolher essa mulher, de aonde direcionar. Alguém não sabe o que é A entrega voluntária? Não é? Bom, é um. Eu quero dar meu filho para você. A entrega voluntária é o direito que toda mulher tem, né, de não querer exercer aquela maternidade e entregar na vara da infância e da juventude para que essa criança seja acolhida e seja colocada à adoção. Então, é um meio legal dessa mãe fazer essa entrega dessa criança para que o Estado tome a providência e vá para um pretendente à adoção, né, que passou por todo o processo de adoção, de habilitação, está apto a adotar essa criança, tá? Então, tem um meio para fazer isso, tem todas as garantias para essa mulher fazer isso. Então, a gente tem que divulgar bastante isso para que essa mulher, ela não jogue, né, numa lata de lixo, não coloque em mãos que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quem participa, né, de um grupo de apoio e quem está habilitado aí para fazer uma adoção, eu acho que o tema, né, questões jurídicas, é muito importante a gente saber para a gente poder educar a sociedade e educar também quem quer fazer uma entrega de forma ilegal, quem quer abandonar, quem quer fazer uma adoção ilegal, tá? Então, acho que é isso.